Olá, eu sou o Sérgio Silva, da Gestão RH Seguros, e esse é o Benefício em Pauta. E a pauta de hoje é: quais são os benefícios quando a empresa promove o uso consciente do plano de saúde? E para isso eu trouxe uma pessoa que tem bastante experiência nesse assunto, nessa área, que é a Sabrina Cardoso. A Sabrina, ela é pedagoga, gerontóloga e psicóloga. Ela é uma executiva de gestão de clientes na área de saúde e especialista em gestão de saúde e qualidade de vida em clientes de médio e grande porte. Sabrina, muito bom falar com você. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Sérgio. Obrigada. Legal, vamos lá. Bom, essa nossa pauta, nos interessa bastante, até porque na gestão RH nós conseguimos oferecer esse tipo de atendimento para os nossos clientes. E eu percebo que sempre tem algumas dúvidas quando eu converso com eles, né? Então, assim, do seu ponto de vista, quais são os principais benefícios do uso consciente do plano de saúde, quando a empresa promove esse uso consciente do plano de saúde? Bom, em primeiro lugar, é importante que a empresa entenda que o plano de saúde é um maior benefício da folha dela, né? Então, eu acredito que todas as empresas, dentre todos os benefícios que ela oferece, o benefício saúde, o plano de saúde, é o que mais onera a folha. Então, ele é um benefício que ele precisa ser olhado com muito cuidado e com participação dos funcionários. Quando a gente orienta os funcionários para o uso consciente do plano de saúde, eles começam a entender aquilo que eles podem e o que eles não podem fazer. O grande problema quando a gente não fala de uso consciente é as pessoas fazerem coisas que, via de regra, não devem ser feitas, que pode onerar ainda mais o serviço. Porque, no final das contas, a cada fim de vigência, a cada 12 meses, a gente vai olhar para aquele contrato, vai verificar se ele extrapolou o limite do break-even, né, que é o limite técnico de utilização, ou não. E se ele extrapolou, a gente vai aplicar um reajuste muito superior. Então, a ideia é essa. A ideia é que as pessoas entendam o benefício, conheçam aquilo que elas podem e o que elas não podem fazer, para que todos façam a gestão da melhor forma possível. O que nós percebemos, geralmente, é que as empresas e os funcionários, os colaboradores, de maneira geral, não têm essa preocupação, mas não é por maldade, vamos falar assim, né? É mesmo porque eles não têm essa noção de que a utilização, quando ela não é consciente, ela vai interferir na sinistralidade daquele contrato. E isso, como você já falou, vai interferir no índice que vai aumentar no mês da renovação daquele contrato, né? Então a gente percebe isso no dia a dia com os clientes. E é possível, ou de que forma é possível a gente levar esse tema ou esse assunto para dentro das empresas com relação à utilização consciente? Em primeiro lugar, a gente precisa explicar isso para o RH, para que ele possa entender a importância do tema, e para o corpo diretivo, os executivos que contratam esse benefício. Então, quando a gente explica para a alta cúpula da empresa dos benefícios do uso consciente, quanto aquilo é importante para os funcionários, todos compram a ideia, e aí sim a gente parte para a ação de fazer palestras de conscientização, de chamar os funcionários, por exemplo, numa feira de benefícios e explicar o tema, ou até num plantão de dúvidas simples. Mas sempre precisa partir da empresa para que ela entenda o benefício de se falar do uso consciente, para então a gente poder desempenhar ações. Mas é sempre muito importante que a diretoria, os executivos da empresa entendam a importância, porque muitas vezes é cultural, né, Sérgio? Às vezes a empresa ela não quer tocar nesse assunto, então a gente precisa respeitar a empresa e cada cliente, claro. E quando você diz que ela não quer tocar, né, a gente até entende, né, quando você fala isso, né, mas chega a ser estranho, né, porque talvez ela não saiba que a não divulgação dessa forma de utilização pode interferir no bolso da própria empresa, né? Então,
é estranho, né? Eu sei, né, do que você está falando, eu entendo disso, mas assim, eu entendo quando você fala isso, mas ao mesmo tempo soa como uma coisa estranha, né? É como se fala assim, olha, você vai gastar mais, né? Fala, não, tudo bem, eu não me importo em gastar, né? Talvez não seja bem isso, talvez falte essa conscientização, né? Saber o quanto que a má utilização, né? E aí nós não estamos falando em proibir a utilização, mas sim de uma utilização consciente, o quanto que essa má utilização pode interferir no índice de renovação. Sim, interfere, com certeza, porque quem vai pagar a conta normalmente é a empresa, né? Ela que paga a mensalidade. Algumas empresas compartilham esse valor com o funcionário, isso não é incomum no nosso mercado, mas via de regra, a empresa ela ainda paga 100% do benefício. Então, o benefício ele vai ficar mais caro. O que talvez seja muito importante e relevante é que essas empresas elas tenham pessoas consultivas gerenciando esse benefício. Tanto da parte da operadora e seguradora, com seus executivos, com seu time de relacionamento, quanto normalmente essas empresas elas possuem um corretor, uma consultoria de benefícios que auxilia. Então, é importante que o papel dessas pessoas seja um papel consultivo de orientação, porque a empresa ela não vai fazer uma ação, ela não vai partir para uma ação de conscientização se ela não sabe o benefício, se ela não entende o porquê, o quanto isso impacta. Então, ela precisa dessa gestão de pessoas aí que gerenciam o contrato dela. Entendi. E quando a gente fala, né, disso, né, quando a gente toca nesse assunto da conscientização, né, na verdade, do uso consciente, né, além de diminuir o impacto na renovação, quais são os outros benefícios que a gente pode ainda ter com relação a isso, do uso consciente? A gente tem dois lados, né? A gente tem o lado da empresa, que é o lado, obviamente, da redução de custos e da qualidade desse serviço, porque se todo mundo conhece o benefício, a gente faz uma gestão juntos do benefício, a gente consegue ter um benefício melhor. E do funcionário, que passa, então, a cuidar melhor da sua saúde, a entender as regras do que pode e do que não pode. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, Sérgio, tem pessoas que vão em 3 médicos diferentes, 3 especialistas diferentes. Cada um deles pede um hemograma. E a pessoa, então, ela acha que ela tem que fazer 3 hemogramas, um para cada médico. E ela não precisa. Ela fazendo um hemograma, ele serve para todos os profissionais. O resultado não é do médico, o resultado é do paciente. Exato. Não é porque está o nome do médico que vai mudar o resultado. O resultado, ele é meu. Ele é o meu sangue que serve para todos os médicos avaliarem o que é necessário ali naquele exame solicitado. Tem coisas muito simples de um uso consciente do plano de saúde que as pessoas, elas, às vezes não sabem, às vezes elas acham que não vai dar problema. Por exemplo, emprestar uma carteirinha. Ah, minha amiga não tem plano. Eu vou emprestar minha carteirinha para ela. Primeiro que isso é absolutamente incorreto, né? Porque eu estou burlando, fraudando o processo, mas de uma forma inocente, quando eu faço isso, eu tenho uma série de problemas. Imagina se eu empresto minha carteirinha para uma pessoa que falece no pronto-socorro. Quem faleceu? Foi a pessoa ou fui eu? Porque ela passou com o meu nome, ela passou com o meu documento. Então, isso é muito grave. E, às vezes, as pessoas, elas não imaginam que isso possa ir além de só uma benfeitoria. Ai, olha, eu emprestei a minha carteirinha, tá tudo certo. Eu só quis ajudar uma pessoa que é próxima a mim. Quando você falou, por exemplo, do hemograma, né? A gente sabe que, às vezes, as pessoas falam, no mês de outubro eu gosto de passar pelos meus médicos, né? Então, aí ele passou por alguns especialistas e, por coincidência, os 3 pediram o mesmo exame. E ele vai e faz 3 exames, né? Então, o que nós estamos falando é que, ao invés de ter o custo de um exame, essa empresa vai carregar na sinistralidade o custo de 3. E não precisaria, né? Então, é esse uso consciente de que nós estamos falando. Também, esse uso, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo.
eu tô com uma dor específica numa parte do meu corpo. Eu não sei que profissional que eu vou, então eu vou no clínico geral. Aí o clínico geral me indica para um especialista. Aí eu vou no especialista. Mas eu não fui com a cara dele. Eu achei que ele foi um pouco seco comigo. Aí eu procuro um outro especialista. E aí, com isso, uma consulta que eu poderia ter feito resolutiva, eu fiz 3. Ou mais, né? Se você foi no clínico, foi um especialista, não gostou do especialista e procurou um outro ainda. Então, isso também é uso consciente que às vezes as pessoas fazem de uma forma muito natural e não entendem o impacto que isso vai ter no resultado final do plano de saúde. Tem uma conversa que nós já tivemos, eu e você, que eu me lembro de você comentar comigo. Fui num oftalmo, por exemplo, né? E não gostei, achei muito fria a consulta dele, né? E que você disse, mas o diagnóstico foi feito, né? Então, se foi feito, ele não precisa procurar um outro oftalmo. É isso que você está falando, né? A gente não precisa propriamente gostar do médico, né? Desde que o diagnóstico seja bom, né? Assim, satisfaça aquela queixa que a gente levou para o médico, né? Também tem isso, né? As pessoas vão ao médico e falam, mas não gostei muito dele, vou procurar um outro. Tem isso, desde né? que ele seja competente e consiga desempenhar o trabalho pelo qual ele está ali, ok. Pelo qual ele foi contratado. A grande questão é que o brasileiro tem muito essa relação de empatia, né? Tem uma coisa cultural do brasileiro que é assim, eu vou no médico, se ele não me pedir uma lista de exames, ele não é bom. Isso também é muito comum e isso onera muito, porque às vezes o paciente, ele força o profissional, o médico, o especialista, a pedir exames. Doutor, mas você não vai pedir um exame? Então, não necessariamente o exame ele é necessário. O profissional, muitas vezes, na parte clínica, ele consegue já identificar o problema. Mas, culturalmente, o brasileiro gosta de interpretar como bom médico aquele profissional que pede exames. Então, todas essas pautas são pautas de uso consciente que, quando a gente conversa com as pessoas, elas falam, às vezes elas se pronunciam, nossa, eu faço isso e eu não sabia. Então, mas aí voltando um pouco, né, no que nós falamos, é exatamente um pouco daquela coisa da empresa que não quer comentar, né, com o funcionário, né? Mas, então, assim, às vezes a má utilização ou a utilização que não é tão consciente é por falta de informação, apenas isso, né? Então, as campanhas, nesse sentido, são importantes, né? E aí a gente está falando aqui, né, no nosso tema, né, principalmente, né, está buscando algumas informações no sentido de colocar uma luz na questão, olha, por que o seu plano de saúde, o plano de saúde da sua empresa, tem aumentos que você não esperava, né? Não vamos nem citar índices aqui, mas foi uma surpresa quando chegou a carta de renovação, não pensei que pudesse aumentar tanto, né? Às vezes vem essa dor agora, mas o problema está exatamente aí, né? Na falta de informação de como a gente deve utilizar o plano, de uma forma mais consciente. Sim, está aí, mas tem, acho que 3 pilares importantes, né, Sérgio? O primeiro pilar a empresa ela precisa fazer gestão desse benefício, porque ele é um benefício caro, ele é um benefício que pode gerar um custo elevadíssimo para ela numa renovação com alta sinistralidade. Os funcionários precisam usar de forma consciente, e isso é uma condição sine qua non para o benefício. Se as pessoas não utilizam de forma consciente, elas superutilizam o benefício, porque, querendo ou não, é um cheque em branco, né? Eu dou um cheque para o funcionário e falo, utilize o seu plano de saúde. A coparticipação, ela é um fator moderador que muitas empresas ainda não gostam de colocar, porque elas entendem que elas valorizam o benefício sem a coparticipação, mas ela é um fator moderador que ajuda as pessoas a se conscientizarem de que elas precisam usar com cautela, né? Não é que as pessoas não podem utilizar, elas devem utilizar, mas elas têm que utilizar de forma consciente. Ao invés de eu ir em 3 especialistas da mesma especialidade, eu pego indicação e vou naquele profissional. E a outra questão, então, eu falei que a empresa precisa